Boas tardes, muito boa tarde, tudo bem, gente? Vamos trabalhar. O grande Gabriel já estava marcando presença por aqui. Aí, gente boa. Primeira série, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Temos aí o pessoal lá de Betânia, Dom Inocêncio 3, Hugo Napoleão, Gerumênia, Pimenteiras 1, Pimenteiras 3, São Félix do Piauí, São Gonçalo. Esqueci alguém? Vamos trabalhar? Ora, agora, o que é que nós temos aqui de informações? Conjunções, preposições, textos informativos. Definir e reconhecer a importância dos conectores lógicos da língua inglesa. Identificar o objetivo comunicativo e construções interrogativa, negativa e afirmativa. E nós vamos começar aqui com o texto informativo. Segundo o texto, ele fala que nós temos aí 6 tipos, de informação. E aí ele diz assim, what is information? O que é informação? E aí ele fala que informação é um fato, um pensamento ou um dado, ou até mesmo uma descrição sobre várias mídias, tá? E aí ele sai correlacionando isso e juntando com um grupo de palavras chamadas de palavras cognatas. Gente, o que seriam essas palavras cognatas? São palavras que têm uma grafia semelhante ou até mesmo igual à da língua portuguesa e tem o mesmo sentido, tem a mesma definição, tá? Então eu tenho aqui, por um exemplo, tipos, informação, exemplos, informação, fato, descritos, comunicação, áudio, visual, oral, vários, obtidos, instrução, investigação, ato, comunicar-se, verbalmente, não verbal, visual, ou através da escrita. Informação tem nomes diferentes, incluindo a questão da inteligência, mensagem, sinal, fato. Tipo de informação que você precisa ou como compartilhá-la pode ajudar você a poupar tempo, a se organizar e a estabelecer melhores práticas para divulgar a informação. Então, um texto bem conciso, um texto com palavras muito acessíveis, falando aí informações sobre o texto. Agora, vamos ter que comportar o seguinte. De acordo com o texto, o que é informação? De acordo com o texto, o que é informação? Será que informação são fatos, pensamentos ou dados? Ideias fictícias, conhecimento não científico, conceitos e definições, propostas e debates. Voltando para o texto, ele já começa a dizer o seguinte, que informação é um fato, que informação é um pensamento ou até mesmo dados. Ele deixa bem claro logo na primeira linha, que é informação. Outro detalhe que chamaria a atenção para você ter êxito na resolução de uma questão como essa é o próprio verbo to be, e ele diz, informação é um fato, tá?
pensamento. E aí nós temos essa falciane. Aqui não é data não, viu? Esse aqui significa ou. Esse conectivo, ele dá a ideia de alternância. Ideia de alternância. Inclusive, temos mais outro conectivo aqui, ó. And. E. Que dá a ideia de inclusão. Inclusão. Resposta correta. Fatos, pensamentos, e dados. Resposta correta, letra A. Logo na primeira parte do texto, ele comportou estas informações, definindo esse texto. E aqui está a nossa parte, né? Information is a fact, fato, thought, pensamento, ou dados, né? Dados. Ou através de vários itens descritos, assim como escritos, oral, visual e áudio comunicativo. Questão número 1, resolvida com sucesso. Lá na parte dos textos informativos, se ainda ficou com dúvida, cuidado que, se eu estou utilizando esse modelo aqui com você, com certeza a prova que eu elaboro, que vai aí para a sua cidade, para você fazer aí na sua escola, com toda a convicção você vai se deparar com textos informativos. Professor, mas quem são textos informativos? Vamos lá comigo. Gente, o texto informativo, ele é um texto em que o escritor ele expõe brevemente um tema, um fato ou circunstâncias ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com uma linguagem clara e direta. Qual é o objetivo? É óbvio. O objetivo principal, transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Por isso que ele tem a linguagem clara, ela é concisa, ela não comporta figuras de linguagem, ela não comporta a pessoa emitir uma opinião, tá? Ao contrário dos textos poéticos ou literários que utilizam a linguagem conotativa, o texto informativo, ele usa linguagem denotativa. Além de apresentar dados e referências, não há interferência de subjetividade, ou seja, o texto é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou até mesmo de opiniões. Fica claro que a intenção, de fato, é repassar a informação. Tudo bom, Olho d'Água 3? Muito boa tarde. Professor, o autor dos textos informativos é um transmissor que se preocupa em relatar informações da maneira mais objetiva e verossímil. No caso das notícias, por um exemplo, o escritor está encarregado de transmitir a informação para os receptores, leitores, da maneira objetiva e alheia a ele. Escrito em prosa, o texto informativo apresenta dados que o tornam mais credível, né? Ele tem que também passar essa segurança. Veículos de informação, tais como jornais, revistas, tá? E entrevistas, são os exemplos mais notórios de textos informativos.
Além deles, os livros didáticos, gente, as enciclopédias, os verbetes de dicionário, são outros exemplos. Atenção para verbetes de dicionário, cai muito. Os artigos científicos e técnicos também podem ser considerados textos informativos, embora esse gênero textual é mais identificado com textos expositivos argumentativos, ok? Professor, eu queria ver um modelo de uma questão dessa. Olha aqui. O texto ele comporta, novamente, item 1. Ele diz que nós temos o conceitual, né? Então, a informação conceitual ela é advinda de ideas, theories, né? Teorias, conceitos, concepções, né? E muito mais. E aí ele vai estar falando sobre essa modalidade. E ele diz o seguinte, aqui são alguns exemplos conceituais. Vamos lá. A teoria da evolução de Charles Darwin e o conceito de astronomia por Copérnico. Tá? E ele diz o seguinte, que ela tem sempre um fundamento científico. Tá? Vamos ver o que a questão vai solicitar? No trecho, aí ele extraiu esse trecho, e diz o seguinte, a expressão, o vocábulo from, ele pode ser compreendido como? Esse vocábulo, ele dá qual ideia, não é? Bom, se alguém um dia te perguntasse assim, where are you from? De onde você é? Né? Ele está querendo saber a sua origem. Então, responderia como? I'm from, eu sou, né? Eu sou. I'm from Teresina. I'm from Olho d'Água. I'm from Pimenteiras. I'm from Brasil. E assim sucessivamente. Então, anote aí no seu caderno que ele está perguntando pela origem, tá? Então, quando ele disse origem, tranquilamente você já consegue responder, pautado aí pela palavra transparente, não é? A palavra transparente, ela consegue trazer a tradução bem para próximo de nós. As palavras transparentes, também chamadas de cognatas, são palavras com grafia semelhante ou igual ao português e com o mesmo significado. E com o mesmo significado, certo? Então, nós temos as palavras cognatas que conseguem ter essa riqueza de detalhes. Aí você poderia dizer, professor, mas nós temos as palavras que são as falcianes, elas são problemáticas, não são? Com certeza. Aí você iria dizer assim, falciane, exatamente. Nós temos as falso-cognatas, tá? Essas palavras, né, falso-cognatas, elas existem, mas elas são bem menor número do que as cognatas. Por exemplo, se eu tivesse a palavra parents, você acha que são parentes, né? Mas aqui são os pais. Se eu tivesse a palavra pretend, né, que é o verbo pretender, tirando aquele ER do final, aí fica pretend, que é o verbo fingir. Se eu tivesse a palavra intend, pela sonoridade, você acha que é entender, não é? Só que aí é o verbo pretender. E assim sucessivamente. Então, nós temos dentro do texto alguns momentos onde isso pode ofertar um certo grau de dificuldade, mas nada que você não consiga reverberar essa dificuldade através do sentido que ele comporta dentro do texto,
tá? Baseado nisso, aqui nós temos a união de dois itens, né? A união de dois itens. Eu teria a união de dois itens. Por exemplo, eu sei que from, ela significa de, do, da, e ela me transmite uma ideia de origem, uma ideia de ponto de partida, tá? Lá de São Gonçalo vieram duas letras, né? Léo colocou que seria, ele acha que é a letra C, e a Isabel, também de São Gonçalo 4, disse que era a letra B de bola. Pimenteiras 3 não colocou o nome, quem é o aluno, ele acredita também ser a letra B de bolacha. Fechado? Então, olha lá o que nós colocamos lá em cima. Se eu tenho o from, e esse from, ele me dá essa ideia de ponto de partida, de origem, não é? A palavra cognata, a palavra transparente, que é aquela palavra que está ali no inglês, mas que tem uma grafia semelhante à nossa, ou até mesmo igual, não é? E o mesmo significado, iria me ajudar. Foi o Jean, né? O Jean lá de Pimenteiras 3. Obrigado, viu? Então, nós temos sim, letra B de bola, tá? Background é pano de fundo, ending, fim, purpose, propósito, e nós temos a palavra síntese. Ok? Até aí alguma dúvida? Vamos um pouquinho mais adiante. Mesma linha de raciocínio. E agora ele diz o seguinte, no trecho, you can form or share, né? Ele diz o seguinte, o verbo modal can expressa o quê? O que é que o verbo modal can, ele expressa, tá? Para tanto, não ficar só teorema de Chutágoras, eu gosto de ver os alunos participando e eu agradeço demais aí os São Gonçalo e Pimenteiras, pessoal que nos acompanha no chat aberto também aqui do YouTube. Eu vou solicitar a minha diretora que para a pesquisa dos alunos, a gente deixe um minutinho na tela, minha diretora, por favor. Vamos deixar um minutinho na tela para eles raciocinarem. Diretamente Vamos lá, senhores. Diretamente na resposta dos meninos, nós vamos ter agora probabilidade. Futuro, a gente já eliminaria logo, né? Futuro. Tem modal que indica futuro? Tem, professor. Ó, nós temos aqui Pimenteiras 3, né? Letra Jean, colocando letra A. São Félix do Piauí 1, letra A. Seduc, é algum anexo, é? Como é o nome aí do polo? Esse que tem só Seduc aí. Quando tem assim, às vezes é um anexo. Aí eles colocam aí para mim. Tá? E o nome do aluno também. Parabéns, viu, Jean? Jean disse, professor, ali é letra A. Né? Lá de Pimenteiras.
Quando eu disse assim, você pode, você pode, você consegue. Esse can, gente, ele é a mesma coisa de to be able to. O que seria isso? Ser capaz de. Ser capaz de. Esses verbos modais, eles indicam, viu, Carlos Augusto? Parabéns aí a tua participação também. Carlos Augusto ali no chat do YouTube. Estou acompanhando vocês aqui em real time, tá? Então vamos só lembrar aqui uma coisinha, rapidão, vamos lá. Esse can, que significa lata, que significa enlatar, na qualidade de verbo modal, ele vai expressar uma modalidade de ação. Esse can, ele tem um outro irmão dele, que é o could. Esse moço, no presente, can, ele tem o passado. C-O-U-L-D, né? Ele é o passado. No presente e no passado, vai indicar a mesma coisa. Eles indicam, por um exemplo, uma permissão. Uma permissão. Exemplo. Can I come in, teacher? Can I come in? Eu posso entrar? Informal, mas é. Não tem aquela famosa pergunta, tudo bom, Otávio? Parabéns aí, obrigado pela sua resposta, querido. Não tem aquela famosa pergunta, professor, posso beber água? Professor, posso ir ao banheiro? É esse can aí. Can, não é, indicando permissividade. É o mais educado. O may I go? O may mais educado do que esse mocinho aqui. Porque ele é informal. É tão tal que a gente observa muito em cenas de filme, né, muitas músicas. Eles têm aí uma relação com o seu público de informalidade. Gente, a outra situação que você também poderá encontrar é indicar a probabilidade, né? É indicar uma capacidade. Essa capacidade a gente chama também de habilidade. Essa capacidade, essa habilidade, ela pode ser física e cognitiva. Cognição, gente, é aquela que é advinda, não é? Cognição é aquela que é advinda do nosso intelecto, de podermos aprender, né? Deixa eu colocar aqui um exemplozinho rápido, ó. Bem bonitinho. Vou dizer assim, ó. I can speak. Eu consigo falar in 4 languages. Né? Eu consigo me comunicar em 4 línguas. E é verdade esse bilhete. Tá? Eu consigo me comunicar em 4 línguas. Olha aí o primeiro. É o meu xodó. Foi o primeiro que aprendi, o English Language, que eu acho sempre um idioma muito chique, porque ele é muito usual. Ele é muito prático, tá? Muito prático. Outro detalhe, senhores, além da permissão da capacidade, é a indicação de probabilidade. Probabilidade, tudo no campo da informalidade, né? Eu olho assim para o céu, vejo um bocado de nuvens negras, o tempo está frio, e aí eu digo, rapaz, pode chover, probabilidade normal, né? Ó, it can rain today. It can rain today. Pode chover hoje. Uma probabilidade normal. Eu consigo visualizar essa probabilidade. Né? Então, nós temos aí a participação de Pimenteiras, temos a participação de São Félix, temos aí a participação de Seduc, que ficou aí de me colocar o nome, o Carlos Augusto, o Otávio Carvalho e o Olavo mandando aí um alô aí, pessoal de Jacobina, no Piauí. Forte abraço a todos os ilustres, né? E o Otávio Carvalho também. Temos o Olavo e o Otávio Carvalho. Muito bem. Então, senhores, capacidade, né? E o can form, capacidade física ou cognitiva. Probabilidade, ação futura, não. Proibição se viesse negativo, tá? Obrigação
É o forte necessidade, é o must, tá? Ó, obrigação é esse mocinho aí. Ele tem que, né? Ó, tem que, certinho? Tem que. Proibição, uma das formas de trabalharmos com a proibição é esse mocinho aqui, ó. Não tem, ele é proibitivo. Ele é muito forçoso, tá? Então, aqui, pela situação, resposta correta, letra E. Ah, francês e italiano eu gosto também, demais. Sabendo-se que palavras cognatas são aquelas que possuem semelhanças na grafia e significados correlatos, com certa transparência, marque a alternativa que contém somente palavras cognatas, meus ilustres. Para quem está prestando atenção à aula desde o início, vai tirar de letra, tá? Para a pesquisa da questão, vamos deixar 1 minuto na tela, por gentileza. Essa palavra aqui, o que é? Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, ó. E aí? O que é que parece essas palavras aí? O Jean, São Félix, letra A, e Pimenteiras está dizendo letra D, né? O Jean lá de Pimenteiras, e lá de São Félix veio a letra A como resposta. Bom, professor, essas que o senhor colocou aí de vermelho, elas se parecem com a nossa língua e tem a mesma tradução. Tá bom? Ah, professor, então se eu tivesse a palavra universidade, a grafia é parecida com o português e tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, quando ele chamou isso de cognata, né, ó, ele disse assim, cognatas, e ele ainda disse que, se você não lembrasse o que era, ele iria dizer que são aquelas que possuem semelhança na grafia e significados iguais, correlatos, tá? E ele ainda disse assim, olha, com certa transparência você consegue absorver o sentido. Pronto, esse texto, ele veio para você que não estava lembrando que é uma palavra cognata, tá? E aí ele te sintonizou. Então, eu preciso de uma alternativa que tenhamos palavras parecidas com a do português. Então, se eu olhar a letra E, ideas vai, mas o resto não vai. Crenças, pensamentos, né? Não dá. Se eu for olhar para a letra D de dedo,
astronomia e evolução. Tá? Se eu for para a letra C de gatinho, eu tenho teoria, né? Mas esse ou está fora. E temos lá as filosofias, né? Bacana, gente? E aí o Otávio colocou ali para nós, olha, eu acho que é a letra A também. Aí ele disse, ó, faz sentido, tá? Aqui eu consigo ver forma, eu consigo ver reflexo, mas não consigo ver o outro, ó. Não tem nada parecido. Então, era outra solução, né, Danilo? Danilo colocou ali, professor, é a letra A, tá? Então, perceba, gente, eu tenho um orientador, que é a questão, me dizendo que é a cognata. Eu tenho, se eu me confundir, ficar com receio de marcar, porque dá essa insegurança na hora de uma prova, o que é que eu vou fazer? Eu vou por eliminação. E aí, com toda a convicção, você vai potencializar o seu acerto. Então, para quem marcou letra A, parabéns, acertaram aí com requintes de felicidade. Eu quero agradecer a todos os polos e todos os alunos que estão participando, né, tanto no chat que está aqui das escolas, como pelo YouTube. A última participação aí foi de Danilo Silva, mandando aquele alô para o pessoal lá de Betânia, né, marcando presença. E sempre nós temos aí o maior carinho com os nossos alunos, estamos aqui para ajudar. Ele colocou naquela hora que é lá de São Félix, né? Seduc. Perfeito. Gente, tá dando certo vocês acompanharem os modelos de questões, a resolução, as técnicas. Vocês estão compreendendo como é que nós vamos estar trabalhando nas nossas provas? Essa prova que a gente elabora aqui, que vai aí para a sua cidade, você responder, tá dando certo? Mesmo referencial de competências e habilidades, nós vamos exigir lá na provinha de vocês, tá? E aí eu quero agradecer e parabenizar todos os alunos que estão aí participando. Pessoal lá de Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, Jacobina, Jerumênia, Olho d'Água, Pimenteiras, 1 e 3, São Félix do Piauí, né? São Félix e São João do Arraial, né? Tem também o Danilo, o Otávio, o Olavo, Carlos Augusto. Deixei de citar alguém? Então vamos para diante, que é para todo mundo pegar ainda essa vibe. O que aconteceu aqui? Eu já posso verificar que o texto agora fala de uma informação diferente daquela outra que nós estávamos estudando. Ele diz que é aquela base do conhecimento imperativo, tá? E ele diz que é um método. Esse método é de como alguém, né, sabe fazer algo. Sabe fazer algo. Fazer alguma coisa e usa, né, para desempenhar a sua atividade. Ele diz que pode fazer referência a muscle memory, essa massa, né, muscular da memória, desde que o conhecimento seja difícil de explicar, e armazenar no interior de nossas mentes. Mas se a gente ficar só fazendo isso aqui, eu vou estar só traduzindo o texto. Vou estar perdendo tempo, vou estar aumentando a minha linha de poder errar, porque eu não vou aprender o texto só de uma vez. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui que ele me deu exemplos desse tipo de informação. Andar de bicicleta. Eu não sei explicar como é que é andar de bicicleta, né? Eu não sei explicar como é que eu sei dirigir um carro.
eu não sei explicar como é que eu sei dar um nó no cadastro dos sapatos. É meio que você aprendeu uma parte teórica e outra meio que empírica. É muito crazy isso, não é? Então nós vamos verificar aqui, ó, a questãozinha. E para tanto, senhores, vamos lá. Informações procedurais, também conhecidos como conhecimentos imperativos, são aquelas que focam na consequência que as informações anteriores podem conter, no resultado da memória de trabalho, no método de como fazer algo e usá-lo para uma tarefa, na sequência de conhecimento a partir de uma lista, no conhecimento pelo próprio prazer de conhecer. Tchau. Vamos lá ver? Vê aí quem que vai acertar essa agora. Gente, eu acho que fica interessante vocês fazerem um print aí da questão 5 para eu voltar lá para o texto, para vocês poderem olhar. O que é que vocês acham? Tem como fazer um print aí da questão 5? Pimenteira já colocou a letra dele ali. No método de como fazer algo e usá-lo para uma tarefa. E onde eu encontro isso? Justamente nessa parte aqui, Pimenteiras. Vocês arrasaram aí, tá? Conhecimento imperativo. E a resposta vai até aqui. Ela vai até ali. Perfeito. Resposta correta. Letra C de Catinho. Tarefa. Ele deu o nome aí de task. Coloca aí. Task. Que é tarefa. Mesmo item. Pode ser considerado um exemplo de informação procedural, além dos encontrados no texto. Cuidado, viu, gente? Além dos que estão no texto, ele quer saber se você entendeu o que é essa informação procedural. Tá? Será que ler e escrever, responder matemática, jogar... agora eu esqueci o nome dessa... Ouvir música, cozinhar, pedra, papel, tesoura, né? E aí, tudo bom, Ezequiel? Ezequiel lá da escola Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho, turma B. Mande um alô aí para todos aí em Isaías Coelho, dessa escola Luiz Ubiraci de Carvalho, que é uma escola, os alunos são muito participativos. Muito bom trabalhar com vocês, viu? Cadê o pessoal? Cadê Pimenteira, São Félix? Cadê a nossa resposta? Aqui ele deu 2 exemplos, ó. Deu 3, né? Ele falou sobre andar de bicicleta, pilotar um carro, amarrar os sapatos. Como é conceitual, não é difícil de explicar. Isso desde criança a gente faz várias tentativas, aprende. Depois que aprende, acabou, né? Dirigir um carro. Você pode até escrever como é que é, mais ou menos, né? Passar um teste escrito, tá? Mas explicar direitinho mesmo como é que esse passo a passo para operacionar e dirigir um veículo é meio complicado, né? Igual andar de bicicleta, somente uma prática.
Lá de Pimenteiras veio o seguinte, ele acredita ser a resposta letra A. Letra A. Ler e escrever, tem certeza? Não, porque eu tenho como repassar isso de uma forma instrucional e todos fazerem bom uso dessas informações, tá? Eu não tenho como explicar o procedimento exato, sabe do quê? Desse jogar o jogo da velha. Jogar o jogo da velha, gente. Eu posso te dizer que você tem que fazer a tríade, né? As 3. Mas tem várias modalidades de como você desempenha isso. Certinho? Meus senhores, me digam aqui uma coisa. Vocês saberiam me dizer qual é a ideia que esse vocábulo aqui repassa? Qual é a ideia que ele repassa? Vamos supor que eu colocasse isso numa prova, extraísse de lá dentro de um texto ou mostrasse numa imagem. E aí eu pedisse para você colocar esse and. Qual é a intenção comunicativa de quando empregamos esse and? Não esqueçam dela. Ela faz parte da família das link words. Link words. Tá? Ela vai me dar uma ideia de inclusão. Ela vai me dar uma ideia de soma. Ela vai me dar uma ideia de adição. Tá? De inclusão. Anotaram? De acordo com o texto, informações diplomáticas ou políticas podem ser encontradas em leis, jornais e livros escolares, enciclopédias, charges e dicionários, constituições, pirâmides alimentares e esquemas organizacionais, receitas, bulas e contos, códigos de leis, diagramas e pinturas. Vocês perceberam que agora eu fiz a ordem inversa. Eu fui ler primeiro o que é que o texto tem, não é, de informação para ser repassada. De posse desses dados, que estão aí na questão 7, voltemos aqui no texto, e aí eu vou solicitar aí a minha ilustríssima diretora que dê aí um minutozinho na tela, por gentileza. E os meninos não me responderam essa. Será que acharam difícil, jovens? Vamos lá? Ele diz o seguinte: essas informações de política, com exemplos, né? Elas têm focadas na decisão, né? E também no design, formação e seleção de políticas, tá? Aí ele sai dizendo aqui, ó, leis, guias,
regulamentos, regras, tá? Você tem toda uma visão organizacional num grupo de pessoas ou lugar. Você pode também verificar isso através, olha aqui, ó, pictures, fotografias, diagramas, né, descrições e outros, visual, áudio ou, isso aqui também é um conectivo. Esse conectivo, ele repassa uma ideia de alternância, significa ou. Escrito, mensagens escritas. Aí ele diz aqui alguns exemplos. Diagrama piramidal alimentar. Tabela periódica dos alimentos. Charts organizacionais. Constituição. Tabela organizacional. E também, senhores, olha só, as políticas governamentais. Então, nossa resposta com certeza estaria nessa última parte, onde letra C de gatinho, tá? De gatinho. Temos ali a palavra pirâmide, que era cognata, né? E os esquemas organizacionais, que são as tabelas de organização, ela também iria dar um certo trabalho, porque não é tão comum você ver esse vocábulo aqui, tá? Mas olha a pirâmide aqui, ó. E a questão da Constituição também, ó. Essa você não iria lembrar, mas olha, essa daqui, ela já te levaria à ideia de organizacional. Certinho, senhores? Sabendo-se que palavras falcianes, falso-cognatas, são aquelas que não possuem semelhança na grafia e significados diferentes, marque a alternativa que contém um exemplo de palavra falso-cognata, né? São aquelas palavras que têm uma grafia semelhante à nossa ou igual, mas o sentido é completamente diferente. Então, vamos deixar aí um minutinho na tela para fazermos aí a pesquisa via dicionário, gente. Ok. Olha só. Quando ele disse falso cognata, ele já está te alertando assim. Ei, eu tenho uma grafia parecida com o português ou igual. Mas cuidado que a minha tradução é diferente. Vocês lembram como no outro slide eu falei sobre os pais? Falei sobre fingir. Falei sobre pretender, né? Certo?
Até a palavra, ó, parentes. Então, quando você tem grafia semelhante ou igual ao português, mas o significado diferente, você está falando do falso cognato, dessa mocinha aqui, ó. Então, tenho aqui mensagens, diagrama, organizacional, pirâmide, mas isso aqui não é polícia. Não confunda freio de caminhão com freio de Damião. Certo? Então, nós temos aí completamente diferente a tradução. Parece ser polícia, mas não é. Você vai estar falando aí de uma situação complicada, que são as palavras que são tidas como armadilhas. Então, pode ser entendido como político ou diplomático, apesar da semelhança com a palavra polícia, que significa polícia, policy, né? Certinho? Então, olha aí o perigo. Uma palavra falciane, se você não for trabalhar dentro de um contexto, aí eu posso ter, sim, esse pequeno momento desagradável de não entender, né? Então, nós temos um conjunto de palavras que são chamadas de palavras conectores, operadores de coesão. Eles podem demonstrar contraste, eles podem falar na comparação, eles podem até mesmo dar exemplos, né? Por um exemplo, for instance, que quer dizer, por exemplo, such as, tais como, né? Mas, embora, esses conectores, eles vão unir sentenças e vão gerar essa ideia, nos repassando uma maior coesão textual, tá? Eles expressam resultado, né? Eles expressam motivo, causa e efeito, tá? Eles expressam uma sequência, certinho? Quando nós vamos utilizar uma questão envolvendo esse conhecimento, ele vai deixar em evidência e vai pedir para você nada mais, nada menos do que a ideia que ele repassa, tá? Professor, tem como eu decorar todos? Isso é impossível, gente. A língua ela é muito dinâmica. A todo momento, uma palavra dessa se vai e outra vem. O melhor dica é você sair por contexto, o sentido que ele vai explicitar dentro da sentença, tá? Aqui, ele nos deu um texto, e aí ele fala sobre segmentos textuais a serem implementados. Vou mostrar onde aqui você consegue visualizar. Ó, eu consigo já perceber a quantidade de palavras cognatas, ó, comunicação, né, ó, informação, simulação, tá, ó, cria, estímulo, encoraja, causa, tá? Nós temos aqui language, observar, tudo bem? Positivo, positive, né? Estímulo. Olha aqui um conector. Ele aqui, ou da ideia de alternância, tá? Vamos dar uma olhadinha no que a questão está pedindo. Compreendendo que há informações que geram estímulos e respostas em pessoas,
O texto cita exemplos, exemplos destas, utilizando a palavra through, que quer dizer através de. Assinale qual não se encontra dentre eles. Ferramentas de comunicação, como notícias, comunicação boca a boca, linguagem corporal, comunicação não verbal, conjunto de regras de uma empresa, tá? Tá através disso daqui, ó. Já estamos em cima da nossa resposta. Quando ele colocou aí, senhores, boca a boca, tá? Ele começou a falar, a exemplificar item a item. Olha aqui a presença de mais um conector dizendo ir, me dando a ideia de soma. Então, por conta disso, senhoritos, resposta a que não se encontra conjunto de regras de uma empresa. Então, finalizando aqui a nossa linha de raciocínio, senhoritos, nós temos um conjunto de palavras que são chamadas de link words. Essas palavras que ligam, conectam, elas são também chamadas de operadores de coesão textual. Elas têm uma ideia e elas trazem mais informação, mais riqueza de detalhes no texto, facilitando a sua compreensão e potencializando o entendimento do texto. Na próxima semana, nós vamos treinar muito mais com vocês aqui na primeira série no canal Educação. Até breve, senhores. Bye.